O livro de Ester é fascinante e intrigante. A história se desenrola um século após o exílio babilônico dos israelitas. Embora alguns tenham retornado a Jerusalém, muitos permaneceram em Suzã, a capital do antigo Império Persa. Aqui encontramos nossos personagens principais, os judeus Mordecai e sua sobrinha Ester, e o rei da Pérsia, que é retratado como um bêbado nesta história. E não podemos esquecer do astuto vilão, Haman. O que torna este livro particularmente interessante é que o nome de Deus não é mencionado uma única vez. Isso pode parecer estranho, mas é uma técnica brilhante do autor anônimo. Ele nos convida a ler a história em busca da ação de Deus, que está presente em todos os lugares através de coincidências estranhas e reviravoltas irônicas. A história começa com o rei da Pérsia realizando 2 banquetes elaborados que duram um total de 187 dias. Tudo para exibir sua grandeza e esplendor. No último dia do banquete, ele, embriagado, exige que sua esposa, a rainha Vasti, apareça na festa para mostrar sua beleza. Quando ela recusa, o rei, em uma fúria embriagada, destitui Vasti e faz um decreto ridículo de que todos os homens persas devem ser agora os donos de suas próprias casas. Em seguida, ele realiza um concurso de beleza para encontrar uma nova rainha. É aqui que conhecemos Ester e Mordecai. Ester esconde sua identidade judaica e vence o concurso de beleza. O rei fica tão obcecado por Ester que a eleva ao posto de nova rainha da Pérsia. Depois disso, por acaso, Mordecai ouve 2 guardas reais conspirando para assassinar o rei. Ele informa Ester, que por sua vez informa ao rei, e Mordecai recebe crédito por salvar a vida do rei. Desde o início, Deus não é mencionado em lugar nenhum, mas tudo isso parece providencialmente ordenado. A seguir, somos apresentados a Haman, que na verdade não é persa. Ele é chamado de Agagita, um descendente dos antigos cananeus. Lembre-se de 1 Samuel, capítulo 15. O rei eleva Haman à posição mais alta do reino e exige que todos se ajoelhem diante de Haman. Quando Mordecai vê Haman, ele se recusa a se ajoelhar, o que naturalmente enfurece Haman. Quando ele descobre que Mordecai é judeu, Haman convence o rei a emitir um decreto louco para destruir todo o povo judeu. Para decidir a data da aniquilação dos judeus, Haman joga os dados, chamados de Pur, em hebraico. 11 meses depois, no dia 13 de Adar, todos os judeus deveriam ser mortos. Haman e o rei, então, fazem um banquete para celebrar sua decisão terrível. Mas o que Deus está fazendo? Você precisa continuar assistindo para descobrir. A situação é terrível. O foco agora volta para Mordecai e Ester, a única esperança para o povo judeu. Eles criam um plano onde Ester revelará sua identidade judaica ao rei e pedirá que ele reverta o decreto. No entanto, se aproximar do rei sem um convite real é um ato que merece a morte segundo a lei persa. Em uma declaração importante, Mordecai expressa a confiança de que, mesmo que Ester permaneça em silêncio, a libertação para os judeus virá de outro lugar. Ele se pergunta em voz alta: quem sabe se você não chegou à posição de rainha exatamente para um momento como este? Ester responde com coragem, decidida a ir ao rei, apesar dos riscos. Observamos a inversão irônica de todos os planos malignos de Haman. Ester realiza um banquete para o rei e Haman, e diz que quer fazer um pedido especial para ambos em um banquete exclusivo no dia seguinte. Haman deixa o banquete totalmente bêbado e vê Mordecai na rua. Ele está enfurecido e ordena que uma lança de madeira bem alta seja construída para que Mordecai possa ser morto nela pela manhã. Quando parece que as coisas não podem piorar mais para os judeus e para Mordecai, de repente a história muda. Naquela noite, o rei não consegue dormir
e escolhe as crônicas reais para leitura na hora de dormir. Ele acaba ouvindo sobre como Mordecai salvou sua vida, algo que ele tinha esquecido completamente. Pela manhã, Haman aparece para pedir a execução de Mordecai, mas o rei ordena que Haman honre Mordecai publicamente por salvar sua vida. Agora, Haman tem que levar Mordecai pela cidade em um cavalo real, pedindo a todos para louvá-lo. Este momento na história é um pivô para todo o livro, e assim começa a queda de Haman e a ascensão de Mordecai ao poder. No dia seguinte é o segundo banquete de Ester. O rei e Haman chegam, e Ester revela ao rei que ela é judia e que Haman promulgou um decreto para assassiná-la, matar Mordecai, que salvou a vida do rei, e assassinar todos os judeus. O rei, já bastante embriagado, fica furioso ao ouvir essa notícia. Ele ordena que Haman seja morto na própria lança que ele fez para Mordecai. É uma maneira irônica e horrível de morrer para Haman. No entanto, a execução de Haman não resolve o problema do decreto de matar todos os judeus. O foco agora volta para Ester e Mordecai, enquanto eles fazem um plano para reverter o decreto. Eles descobrem que o rei não pode revogar um decreto que já fez. Em vez disso, o rei permite que Mordecai emita um contra-decreto. No dia marcado em que todos os judeus deveriam ser mortos, dia 13 de Adar, os judeus são ordenados a se defender e a destruir qualquer um que conspire para matá-los. Mordecai, Ester e os judeus em todos os lugares fazem banquetes e festas para celebrar esse novo decreto. Mordecai é colocado em um assento ao lado do rei. Por fim, chega o dia do decreto e os judeus triunfam sobre seus inimigos. Primeiro, eles destroem a família de Haman e depois qualquer outro oficial persa que tenha se juntado à conspiração de Haman. No dia seguinte, eles têm permissão para destruir qualquer um que conspire contra eles em todo o reino. Isso resulta em alegria e celebração quando os judeus são resgatados da aniquilação. A história de Ester é um testemunho poderoso da providência divina, mesmo quando Deus parece estar ausente. A história nos conta como Ester e Mordecai estabeleceram por decreto a festa de Purim, que durou 2 dias, para comemorar sua libertação da destruição. O nome da festa vem dos dados de Haman. Lembre-se, Pur em hebraico. O livro conclui com um breve epílogo sobre como Mordecai foi elevado à posição de segundo em comando no reino. Somos informados de sua grandeza e esplendor à medida que os judeus prosperam no exílio. Agora, afaste-se e observe como toda essa história foi criada. A história estava cheia de momentos de inversão irônica, mas agora podemos ver toda ela estruturada como uma inversão irônica até nos detalhes. Assim, o esplendor, os banquetes e os decretos do rei são refletidos no esplendor, nos banquetes e nos decretos de Mordecai no final. Ester e Mordecai primeiro salvam um rei e agora salvam todos os judeus. Depois, você tem a elevação de Haman, seguida por seus éditos e banquetes que são invertidos pela elevação de Mordecai, seguida por seu édito e banquete. No meio da estrutura da história, você tem a cena de planejamento de Ester e Mordecai. Depois temos os 2 banquetes de Ester que emolduram o maior momento da inversão em toda a história: a humilhação de Haman e a exaltação de Mordecai. Outra característica fascinante desse livro é a ambiguidade moral dos personagens. Há muita bebida, raiva, sexo e assassinato, dos quais Mordecai e Ester fazem parte. Eles violam muitos mandamentos da Torá, como casar com um gentil e comer alimentos impuros. A história não coloca Mordecai e Ester como exemplos morais, mas eles são apresentados como modelos de uma vida de confiança e esperança quando as coisas começam a dar errado. E assim, o livro de Ester
volta à questão com a qual começamos. Por que Deus não é mencionado? A mensagem desse livro parece ser que quando parece que Deus está ausente, quando somos infiéis à Torá, será que isso significa que Deus abandonou suas promessas? O livro de Ester nos diz que não. Ele nos convida a ver que Deus pode estar trabalhando no meio da confusão e ambiguidade moral da história humana. Ele usa a fidelidade de pessoas moralmente comprometidas para realizar seus propósitos. E assim, o livro de Ester nos pede para estarmos dispostos a confiar na providência de Deus, mesmo quando não podemos vê-lo trabalhando, e esperar que, não importa quão ruim as coisas fiquem, Deus está comprometido em redimir seu mundo. E é disso que se trata o livro de Ester. Senhor Deus, assim como guiaste Ester e Mordecai em tempos de incerteza e perigo, pedimos que nos guie também. Mesmo quando não conseguimos ver a tua mão em ação, sabemos que estás trabalhando por trás das cenas para o bem daqueles que te amam. Ajuda-nos a confiar na tua providência, mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias. Dá-nos a coragem de Ester para enfrentar os desafios que encontramos e a sabedoria de Mordecai para agir de acordo com a tua vontade. Que possamos ser instrumentos da tua paz e justiça no mundo, assim como Ester e Mordecai foram no antigo Império Persa. Em nome de Jesus, amém. Agora, gostaria de fazer uma pergunta para reflexão e discussão. Como você vê a providência de Deus atuando em sua vida, mesmo em momentos de dificuldade, assim como aconteceu no livro de Ester? Por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. E se você achou esta reflexão útil, considere se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam se beneficiar da palavra de Deus. Obrigado